A Mila Juns, ela falou aqui, mandíbula, aqui é a Mila, diretamente da Alemanha, e pergunta qual é a opinião dele sobre a geração mimimi. Eu fiz um vídeo sobre isso, né? É. Onde eu digo que isso é uma besteira absoluta. Eu tenho muita resistência a qualquer coisa que seja explicado como geracional. Ah, tá. Entendi. Né? Óbvio que você tem timing de vida, você tem questões relativas à idade, a hormônio, tem um monte de coisa, mas na maioria das vezes, a hora que a gente tenta explicar algo como geracional, geralmente está usando algum preconceito ou preconceito. Assim, eu concordo com você, porque às vezes eu falo assim, gente, qual geração que eu me enquadro? Sabe? Eu sou X? Não, a minha geração seria X, né? A sua não é 77. Boomer, Baby Boomer ou não? Não, Baby Boomer nasceu no pós Segunda Guerra Mundial, 40, 50. Essa é a geração dos meus pais, são os Baby Boomers. Então você é X, é isso? Eu seria em tese X, né? Com uma série de clichês. Na verdade, às vezes eu olho pra mim, Cava, e eu percebo que, de alguma maneira, eu represento alguns clichês, né? Você imagina, cara, assim, como é que a gente lida com a masculinidade, nossa, sendo que a gente viveu, cujos heróis eram Braddock, sabe, assim, Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis. Quem mais? Vai falando aí. Van Damme. Van Damme. Van Damme é mais Chuck tarde, né? Norris, que Chuck era bem... Norris. Ainda tinha resquício de Charlie Bronson lá, Bronson. Meu avô assistia. O Clint Eastwood, a gente vem... Cara, a masculinidade referência é uma tragédia, né? É uma tragédia. Então, assim, às vezes eu me percebo como clichê. Mas isso, eu acho que isso faz sentido, tá? Vou te dar um outro exemplo que eu costumo falar. A geração dos meus pais, eu conheço muita gente que veio pro Brasil no porão do navio. Literalmente, não é uma metáfora. O cara veio pro Brasil no porão do navio com a mãe e com o pai. Certo. Eu vejo que esses caras, os que conseguiram fazer grana, guardaram toda a gordura possível porque estavam só esperando uma próxima guerra. Então esses caras tinham na cabeça deles que o objetivo de vida deles era sobreviver. Certo. A minha geração era vencer na vida. Por isso, inclusive, que você vê muita gente no Brasil que tinha como objetivo fazer a faculdade, porque isso era um simbolismo de vencer na vida. Eu fui o primeiro da minha família a me formar, a entrar na faculdade, enfim. Mas tinha essa coisa de vencer na vida. Não importa o que significa para você vencer na vida. Se é fazer uma faculdade, se é ter um bom emprego, se é... Enfim. Né? Essa geração mais nova... Estou generalizando, mas assim, é ser feliz. Então é óbvio que você tem essas situações históricas, entendeu? Seja nesse sentido de guerra, seja no sentido de dificuldades, seja no sentido de... E aí cada país tem a sua história, enfim. Que você tem essas diferenças. Mas é que normalmente, cara, quando a gente se refere a algo geracional, a gente está sempre jogando um preconceito. O próprio nome, geração mimimi, não, aí... Entendeu? E assim, pô, que geração mimimi? Porque esses caras estão sempre insatisfeitos. Quem tá falando isso? A nossa geração, que dava remédio para as crianças como se fosse pílula, entendeu? E que a quantidade de pessoas da nossa geração que sofreu burnout, sabe? Então, não... A gente escondia os nossos problemas, enfim. Então, eu acho que geralmente é um preconceito quando se refere a isso, entendeu? Não, assim, do ponto de vista conceitual, você está absolutamente... Já traz esse preconceito. E a gente vê o tempo todo assim, isso aí é mimimi, isso aí não sei o que, o mundo tá chato, né? Eu tava vendo passando hoje outra frase então, ordinária. É assim... O mundo está chato para você que dominou o mundo anterior. Para você que perdeu seus direitos de poder fazer o que se... Falar qualquer baboseira que tá tudo certo pra você. Ou abusar de alguém. Exato. Então, assim, se tem uma coisa que por isso que eu fiz essa pergunta. Qual geração que eu sou? Por exemplo, você quer ser feliz? Claro. Você aguenta muita pancada? Aguento. Então, qual geração eu sou? Sabe, assim, vai me definir... Por isso que eu acho que a questão aí não é de que geração você é, mas o quanto você evoluiu. Pois é. Isso é mais relevante. Exato. Porque eu conheço gente de gerações mais novas
E isso é relevante por quê? Porque a gente está isso vale para tecnologia, vale para tudo. A Tá. gente está mudando muito rápido. Né? Se você olhar os seus tweets ou os meus de 5 anos atrás, eu brinco que assim, eu só tenho uma coisa que eu tenho mais vergonha dos meus tweets de 5 anos atrás. São meus tweets de 10 anos atrás. Então, mesmo quando a gente fala de uma pessoa mais nova, em 5, 10 anos dá para perceber se essa pessoa está evoluindo ou não. Pois é. Né? Então, eu acho que talvez mais relevante é isso, entender se essas pessoas estão evoluindo e se elas estão evoluindo na velocidade que deveriam. Mas por exemplo, eu tenho olhado... Aí, gente, é lugar de fala, é referência. Eu tenho olhado a geração da minha filha, que hoje está ali com seus 4 aninhos, meio 5 aninhos, assim, como uma geração que tem coisas muito, muito melhores que a gente. Tenho certeza. E ao mesmo tempo eu falo assim, ela é uma geração que faz muito, a turma faz muita birra? Não tenho visto, não. O que eu às vezes... Assim, eu acho que minha filha tem 16 e eu também acho que eles são muito melhores que a gente em muitos aspectos, Sim, tá? Na maioria sim. dos aspectos. Talvez a sua seja muito cedo ainda para pegar essas coisas. Mas eu acho que, eles são muito melhores, muito mais evoluídos que a gente em muitos aspectos. Preconceito é um desses exemplos. Os caras... Não, cara, isso... Os caras viram pra mim e falam assim, eu não quero trabalhar nesse lugar que não sei o quê. Beleza, eu perguntei de novo, é regime de escravidão? A gente aguentava, né? Não, eu vou aguentar um chefe abusivo. A gente hoje é um bom dia para falar de abuso de chefe, né? De todas as categorias. Então, assim, eu vou viver um chefe abusivo, vou viver um salário incompatível com aquilo que eu entrego, eu vou viver uma jornada de trabalho que me arrebenta física e emocionalmente. Beleza, sua geração é Bruce Willis, duro de matar. Porra, e aí? Aí Não, mas isso que eu tô falando assim, porque eu tenho muito cuidado com isso, porque assim, eu, como todo mundo da minha geração, gostava desses caras e isso não quer dizer nada. Mas você entendeu o meu ponto, assim, falando assim, de alguma maneira, a gente não é a geração... Assim como a gente viu o Pica-Pau fazer altos absurdos, Sim. entendeu? Eu acho que tem que tomar muito cuidado com esses exemplos, porque as pessoas que... Lembra que você falou, as pessoas não sabem escutar direito a gente? Sim. Podem traduzir. Então ele está falando que que ter visto o Bruce Willis... Não é isso, Não, entendeu? mas eu quero explicar meu ponto. Da mesma forma que a gente tem como nosso lugar de referência alguns elementos. Outro dia eu falei, eu sou um clichê em algumas circunstâncias. Eu me vejo como... Eu falo assim, gente, eu sou uma reprodução... Isso é chamado soft power. Então, a gente, lá nas relações internacionais, a gente definiu o seguinte, existe o hard power, forças armadas, aqui existe soft power. Essa capacidade, de alguma forma, você ser influenciado culturalmente por outro, etc, etc. Então, o que eu quero dizer? É que da mesma forma que a gente, hoje, no meu lugar, eu olho para aquela geração e quero classificar ela, quero dizer assim, mas eles, né, são mimimi, o tempo todo estão ali sofrendo. Uma vez falaram assim, geração floco de neve. Aí eu falo, tem suas vantagens, tem suas desvantagens, tem suas questões, não tem suas questões. Porque na minha geração, eu sei quais são as questões. A gente não consegue lidar com a nossa emoção. E muitas vezes eu vejo pessoas da minha idade fazendo uma birra. Na internet, gente, virou um lugar em que as pessoas fazem birra. Põe a mão no ouvido e fala, eu não quero ouvir o que você está falando, bababá. Com 50 anos. Então, da mesma forma que você está falando que acha muito complicado classificar as gerações, eu também acho. Ela serve às vezes para a gente fazer pesquisa de persona, qual seria o comportamento básico dessa turma. Cara, mas mesmo assim é um chute, né? Assim, Não, e em publicidade que se usa muito isso, há pelo menos 2 décadas já entende que isso não é o jeito certo de fazer. Pois é. Então, assim, estou falando, a gente usa algumas ferramentas assim, para justificar alguma coisa. Sabe aquela coisa assim, eu vou encontrar todos os argumentos que favoreçam aquilo que eu gostaria de demonstrar? Então, eu também eu olho isso com muita dificuldade. A geração mimimi. Então, me explica o que é a geração mimimi. É a geração que não aceita mais abuso de pai, porque é pai e mãe? É a geração que vai para a escola e que o professor fala, você tem que aprender isso porque tem que aprender, e ela fala, não acho que faz sentido, não tem aplicação. E porque muitas vezes não faz. Não faz o menor sentido. É uma geração que está no emprego, sofrendo algum tipo de abuso e fala, não quero viver nessa circunstância. Isso é mimimi? Fala, então eu faço mimimi pra caramba também, velho.
Muito bem.